Quero comentar os irmãos com a paz do Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é grande. E louvamos o nome do Senhor porque Ele é digno de todo louvor. Estamos mais um ato de fé ao Senhor aqui no monte. E hoje é 3 de abril de 2020. E desde ontem o Senhor tem colocado na minha vida, queridos, para você que acredita, para você que não deixou de ter fé em Deus. E ontem eu estava lendo a Bíblia, o Senhor me trouxe ao meu coração uma palavra linda, uma palavra poderosa, uma palavra que vai edificar as nossas vidas aqui. Você pode escutar que tem pessoas orando aqui, pessoas que não deixaram, irmãos, de acreditar em Deus pelo que está sendo colocado no Brasil e no mundo. Pessoas que não deixaram que Deus podia fazer e vai fazer a grande obra em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia na tua casa, no teu trabalho, onde você se sentir à vontade para fazer isso. No livro de São João, no capítulo 6, eu estava orando ao Senhor, cheguei aqui às 6h30 e Deus tem nos abençoado. Eu sinto que o Senhor tem nos agraciado, tem ungido com o teu poder, com a tua graça e com a tua glória. João capítulo 6, a partir do versículo 35, está escrito assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vós dizes que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me der, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu, se pecar. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que deu se perca, mas ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Amém, amados? Queridos, a palavra do Senhor ela é muito simples, ela é muito eficaz. A palavra do Senhor ela é muito viva. Quem entende, queridos, que a Bíblia não é simplesmente um livro, a Bíblia não é simplesmente para uma boa leitura, um bom passar de tempo. Quem não entende que a Bíblia, ela sim nos conforta com palavras, com parábolas, com dizes que às vezes enche o nosso ego, enche a nossa vida, enche o nosso dia a dia de esperança, de fé, de amor. A palavra do Senhor, estes livros que foram escritos pelos irmãos antigos, revelam a nós coisas que o homem não consegue imaginar. A Bíblia ela é muito rígida. A Bíblia ela é muito amorosa. A Bíblia nos fala de coisas bonitas, mas também nos fala de juízo de Deus. Esta passagem que a Bíblia nos diz no livro de São João capítulo 6, a partir do versículo 35, é algo magnífico. É algo que me dá esperança. É algo que deveria te dar esperança. Porque nas suas conversas com Jesus e seus discípulos e multidões, Jesus ele começa a querer mostrar para aqueles homens e mulheres que seguiam que ele era o pão da vida.
No versículo 35 ele diz assim: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão jamais terá fome. Mas ele diz algo que me deixou pensativo, me deixou com a mente aberta. E como leitor que sou, eu gosto muito de voar dentro da palavra de Deus. É bem verdade que quem tem sensibilidade para a leitura, para a interpretação, quem tem aquele momento de tirar aquele tempo para poder entender, se aprofundar, estudar. Eu não tenho teologia, eu não tenho cursos, mas o pouco de conhecimento, de sabedoria que o Senhor me deu na palavra, são coisas que são reveladas a algumas pessoas que realmente têm o interesse de entender aquilo que Jesus queria dizer. Naquela conversa, Jesus dizia para os discípulos e para as pessoas que estavam perto dele. Porque muitos ali, queridos, estavam querendo desistir. Porque de tanto ele perguntar, de tanto eles perguntaram quem era Jesus, Jesus começou a ver neles uma necessidade de falar que ele era o próprio Cristo, o Messias, o ungido na eternidade. Mas Jesus, uma vez vendo que a multidão estava perecendo por causa da fome material, ele começa a dizer o seguinte: olha, eu vou te lembrar a vocês coisas que Moisés fez no deserto. Mas não foi Moisés que fez no deserto, foi o próprio Pai, o meu Pai, que fez para aquele povo do deserto. Mas eles comeram ali, tiveram fome novamente. Eles comeram ali, tiveram necessidades novamente de ter o nutriente em seu estômago. É este pão que eu estou falando a vocês. Se vocês comerem, jamais vão ter fome outra vez. Jesus estava falando, queridos, num lado espiritual. O lado da fome que ele estava dizendo é a fome da alma, a fome que dá em todo ser humano quando ele entra num estado de morte, vegetativo. Um estado que o ser humano não consegue compreender aonde pode chegar o seu limite. Ou quem sabe já até passou dos seus limites, das suas forças. Quem sabe o ser humano que está nesse estado de querer comer as coisas das pessoas, querer estar com sede, estar com vontade de ler a palavra. Isso é, querido, e a prova mais certa, mais sábia, mais profunda que eu tenho para te dizer, para mim dizer nesta manhã, é que a fome que nós devemos ter é da palavra. Porque a Escritura, meu filho, minha filha, se diz que nós temos que conhecer a Bíblia, temos que ter entendimento da Escritura, temos que ter entendimento daquilo que foi deixado para nós, porque é daqui que vem a salvação. Os homens dessa terra, talvez, quem sabe, pode às vezes achar diferente. É claro, querido, que Deus dá interpretação, Ele fala de maneiras diferentes na palavra, mas Jesus, naquele momento, Ele estava querendo dizer para os discípulos e para aqueles que estavam seguindo Ele: se você comer do pão que eu vou te dar, você jamais terá fome. E Ele diz algo um pouquinho mais além: e se tiver sede, Ele não diz que Ele é a água da vida neste versículo, mas Ele diz: se você tiver sede, você terá a vida eterna. Olha que lindo isso. Por que quando Jesus falou de pão, Ele se expressou de uma maneira comum, a qual as pessoas ouviam e entendiam: pão, fome, mas Ele falou de sede. A sede, Ele não quis dizer água, Ele não quis falar sobre a água, Ele quis falar: se você tiver sede, você terá a vida eterna. Eu quero dizer, meu irmão, nessa manhã maravilhosa do Senhor, que quando Ele ali explicando aos discípulos o porquê e para quê, que Ele disse que Ele era o pão, e se alguém tivesse sede, bebesse nele, tivesse direito à vida eterna, eu achei que as pessoas não entenderiam nada. Como realmente não entendem, como realmente não fazem por entender. Porque uns pregadores, alguns missionários, alguns pastores estão tentando distorcer a Bíblia, querendo puxar a responsabilidade de levar uma pessoa ao céu. E a palavra não ensina isso. A palavra, Jesus diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. E ninguém pode ir ao Pai se não chegar a Jesus Cristo primeiro. Não é homem que faz a obra, não são homens que fazem o que devidamente estão querendo fazer. Eu acredito, querido, que Deus ainda vai fazer muito mais por nós. Deus vai levantar uma geração diferente, uma geração que não vai ser conturbada do jeito que está sendo.
grandes líderes, grandes nomes, grandes pessoas estão querendo distorcer a Bíblia. Não somos nós que damos nada a ninguém, é próprio Jesus que diz, Ele é o pão da vida. Eu não tenho poder, querido, e na minha humildade como servo de Deus, tenho sim a autoridade dos céus, porque Ele enviou a mim a graça e a paz dEle, para que eu possa colocar os que estão aflitos, deprimidos, aqueles que estão perturbados no caminho certo, que é o caminho do Senhor. E naquela conversa, Jesus diz para os seus discípulos, eu sou o pão da vida. Eu sou, se você tiver sede, jamais você terá, jamais, se você tiver sede, jamais isso vai acontecer na tua vida, porque a partir do momento que você acreditar que eu posso te saciar, você terá a vida eterna. Ontem eu estava lendo este versículo e esta passagem de João e achei linda, porque dentro deste texto, com os contextos, Jesus mostra coisas ali que o ser humano não entende. Porque para você entender a Bíblia, você tem que ir para o lado espiritual. É bem verdade que tem muitas coisas na Bíblia que a gente vê do lado carnal, mas se você pegar alguns exemplos da Bíblia, você vai ver que ali existe um lado espiritual. O crente tem que ver a Bíblia com o lado espiritual, porque os que são do Espírito discernem as coisas muito bem. O que é da carne, vive na carne, fala da carne, exerce na carne, age na carne, mas aquele que é do Espírito discerne as coisas muito bem. E a palavra, quando é lida pela lei, Jesus diz que ela foi feita pela graça. Nós estamos no tempo da graça. Jesus disse no livro de Hebreus que o tempo dos sacerdotes, os homens que sacrificavam as ovelhas, os cordeiros, os homens que faziam expiação de pecados, não precisam mais deles. Porque o livre acesso que você tem para falar com o Pai dos céus é através de Jesus. Nós sim somos orientadores, somos ministros, somos pregoeiros da palavra de Deus. Eu entendo que as pessoas têm que ter mais humildade naquilo que faz, porque não somos nada. Esta carne que fala na frente de vocês simplesmente é um instrumento de Deus na terra. E Jesus, naquela passagem, ele começa a revelar coisas profundas, coisas lindas, coisas que o ser humano não vai entender com o seu lado natural, porque a palavra fala, querido, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, sobre a 12 sobre a Santa Ceia, Paulo cita ali fazer a Santa Ceia, mas Jesus, no capítulo 6 de João, ele mostra que ali já estava sendo instruído sobre a Santa Ceia. E ele diz, a minha carne tem que ser entregue a vocês para comer. Algumas das pessoas que estavam perto começaram a criticar, começaram a julgar e começaram a perguntar, mas ele vai dar a carne dele para nós comer. E ele ainda disse que para onde que ele vai as pessoas não vão querer ir, não vão poder ir, porque para onde que ele vai ninguém pode ir. As pessoas começaram a entender que o lado natural que a gente ouve da palavra de Deus nem sempre é aquilo que Deus quer falar, e sim aquilo que Deus quer instruir e não consegue chegar ao nosso coração. Você vê que hoje, como eu disse, é 3/4/2020, estamos vivendo uma epidemia nacional, mundial. As pessoas estão batendo cabeças, tecnologias querendo fazer acontecer medicina. Mas Jesus quer dizer para mim, para você, para nós esta manhã, Ele é o pão da vida. Se nós comermos dele, nós nunca mais teremos fome. E se nós bebermos, tivermos sedes, nós teremos a vida eterna. E ele faz um decreto ali, querido, que é para o diabo ficar mais que derrotado. Ele diz que se nós tentarmos e se nós vivermos com ele e tivermos o conceito de querer comer da palavra de Deus e tivermos sede de viver uma vida com Deus, uma vida não de pecado, querido, não de blasfêmia, não de imundícias. A palavra fala que aquele que é santo se limpe mais, aquele que é imundo se suja mais. É isso que a minha palavra ensina. As pessoas têm que entender que não é pecar, querido, porque Deus é amor, Ele vai te perdoar, mas vai e não peques mais. É isso que a palavra ensina. Eu quero que você entenda que Jesus disse que quando nós tivéssemos sede, nós teríamos direito à vida eterna. Isso quer dizer, amados, que neste tempo de crise, neste tempo de epidemia, neste tempo que o mundo vive, nós temos que ter sede de Deus.
A gente erra, erramos, pecamos, somos falhos. A carne é falha, vemos do adamismo, nós vemos da descendência de Abraão, de Adão, nós somos falhos, somos pecadores. Mas a minha palavra, no livro de João, capítulo 6, a partir do 35, Jesus vem dar instruções poderosas, lindas. Porque não é o homem que consegue fazer. Ele mostra ali que nós temos que ter uma dependência de Deus. Nós temos que ter uma intimidade com Deus, temos que ter uma vida de perseverança com Deus. Porque a perseverança, querido, ela quebra, a obediência ela quebra a maldição. Essa é a instrução que o Senhor nos dá. Eu sei que as igrejas estão fechadas. Eu entendo que é por obra da lei, as autoridades. A palavra fala que nós temos que nós temos que sujeitar a lei dessa terra. E eu compreendo que muitos irmãos e irmãs, pastores, dirigentes de grandes denominações, como pequenas também, estão fazendo aquilo que eu estou fazendo agora. Instruir a ovelha dele através do telefone, de uma rede social, para motivar você a ter mais fé ainda daquilo que você acredita, daquilo que eu acredito. Porque se nós vivermos uma vida de falsa esperança, toda a nossa jornada vai ser jogada por terra. Se nós vivermos uma vida de falso testemunho, tudo que nós falamos ou fazemos não vai servir de exemplo para ninguém. Pelo contrário, nós vamos viver amordaçado pelo pecado. Mas Jesus, esta manhã, Ele está dizendo para mim, para você e para nós: Ele é o pão da vida. Quem comer dele jamais terá fome outra vez. Quero frisar bem isso para os irmãos. A palavra fala, querido, que quando um ser humano sente a sua necessidade em se alimentar, ele erra, ele peca, ele transgride, ele não fala coisa com coisa. O estado primitivo do ser humano é esse. Você lembra do povo, o próprio povo que Jesus mostrou para aquele povo daquela época que estava reunido com ele, aquela reunião de Moisés no deserto? O povo teve fome e começou a murmurar. O povo teve fome e começou a julgar. O povo teve fome e começou a lembrar do Egito. Mas a fome que eu quero dizer é a fome material, aquilo que o meu corpo sente. É a falta de alimento, a falta de nutrientes, a falta de vitamina, a falta de carboidrato, a falta de ferro. A falta que o ser humano sente em se alimentar faz com que ele se afaste daquilo que é o foco. E o foco, meu irmão, que eu quero dizer que nós temos que ter é de Jesus. O mundo está acabando. Ontem eu estava vendo uma reportagem falando que o que depois, esta vasta epidemia que está pelo mundo, vai matar mais que a gripe espanhola. E naquela época matou quase 40 milhões de pessoas pelo mundo. Esta vai ser mais violenta. Se naquela época quase extinguiu a humanidade, essa vai conseguir diminuir a população mundial e muito nos seus números. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, coma deste pão, beba desta água. Não deixe, querido, que isso tire o foco de você de dentro do coração de Deus. Porque o ser humano natural, ele consegue viver o natural. Mas eu e você e nós temos que viver o espiritual de Deus. Porque quando nós pensamos, sentimos e vivemos o espiritual de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. E quando nós cuidamos do espiritual, o terreno é consequência. Por que a palavra fala, amados, que nós temos que brigar contra a carne? Porque é uma briga constante. O seu corpo, o seu olho, o seu sentimento natural vê uma coisa, mas seu espírito está fervoroso em Deus, está aquecido em Deus. A igreja pode parar, o templo pode fechar, mas a semente de Cristo vai germinar. Eu quero que você, querido, preste atenção no que eu estou dizendo a você. Que você possa se entender o quão poderoso é o nosso Deus. E que o pão dele está para mim, para você, para nós, para quem quiser. E que se nós tivermos sede, nós vamos conseguir ter a vida eterna com ele. Eu sei, queridos, que as pessoas vão se esmorecer com tudo que está acontecendo, porque vai acontecer. É palavra do Senhor, tem que se cumprir.
E nos dias de hoje, para mim, para você, para nós temos que confiar em Deus. Se nós temos uma vida de perseverança, uma vida de oração, uma vida de jejum, se nós confiamos naquilo que o Senhor disse, olha, eu deixei para vocês a presença do Espírito Santo, é Ele que vai consolar vocês nos dias ruins da tua vida. Se nós entendemos que todo ser humano, todo ser humano feito por Deus é compassivo de ter sim uma presença, porque antes de nós sermos feitos, queridos, nós já estávamos sido olhados e observados por Deus. Você lembra de Jeremias, capítulo 1, versículo 5? Jeremias, antes de você nascer, antes do ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, já tinha anunciado e já tinha dado as nações nas tuas mãos. Leia lá. Eu quero que você entenda que temos que ter sede, temos que ter fome mais de Deus. O que pode ser feito pelo ser humano está fazendo, está sendo feito. Deus tem abençoado, que nas nossas orações tem mudado o pensamento do governo, do presidente, do Senado, de todo mundo. Deus tem abençoado, querido, com as metas, as medidas que Ele tem tomado, porque a palavra fala que nós não vivemos, nós estamos no espiritual, mas nossos pés estão na terra, então temos que viver sim, temos que comer, temos que beber água, temos que nos hidratar, temos que fazer tudo isso, mas nossa cabeça tem que estar lá em cima. Temos que estar no alto, temos que estar vivos, temos que estar fervorosos. A palavra fala, amados, que nós temos que ter novidades todos os dias. Temos que ter sim o equipamento necessário, que é as armaduras de Deus. Temos que ter sim o pensamento de que nós vamos vencer. E nós vamos vencer, eu tenho certeza disso. Nós vamos vencer, porque Deus venceu, querido. Por que nós não podemos vencer? Ele fala, olha, coisas maiores e maiores vocês farão. Coisas que eu não pude fazer no meu irmão, se você soubesse o poder que você tem, se você soubesse o poder que você tem para fazer as coisas para Deus, você faria. Temos as nossas limitações? Temos, queridos, não posso sair de casa. As pessoas que têm problema de saúde, os idosos, a terceira idade, crianças, tudo isso, querido, é passageiro. Vai passar, porque já passou. A terra já sentiu esse gosto algumas décadas para trás, mas o Senhor está conosco. Temos que acreditar nele. Temos que acreditar que a nossa casa não será atingida. Temos que acreditar que nenhum mal chegará à nossa tenda. Temos que acreditar, porque o Senhor me faz acreditar nisso. E se nós chegarmos, querido, num tempo de tentar querer negar a Deus por aquilo que está acontecendo, nós estamos envergonhando o Evangelho. Estamos envergonhando aquilo que vivemos. Os nossos anos, os meus 15 anos de igreja, os seus 10, 15, 5, 2, 1 meses na palavra, na presença de Deus não vai valer de nada. Você tem que acreditar no que você vive. Você tem que acreditar que Deus está em cima, olhando para nós aqui embaixo e fazendo o que está escrito em Isaías 43, a partir do versículo 2. Nós vamos passar pelo fogo, mas ele não vai nos atingir. Nós vamos passar no meio do fogo, porque isso é um teste para a igreja. Isso é um teste para a igreja. Porque sermos crentes dentro da igreja é bom. Sermos crentes em cima do altar é bom. Temos que exercitar agora, no anonimato, quando está todo mundo um distante do outro. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus tem mostrado o poder da excelência dele, não só para mim, mas para muitos cristãos. Pessoas verdadeiras de Deus. Pessoas que não deixaram o pensamento fugir do foco. Quero louvar a Deus porque o Senhor tem mostrado não só para mim, mas para muitos, que agora é hora de orar, agora é hora de jejuar, agora é hora de buscar, agora é hora de fazer as coisas para Deus. Tenho que louvar o Senhor por isso. Mas tenho também certeza que pessoas que viviam pela mídia, pessoas que viviam por status, pessoas que viviam por carreira, vão sumir, vão desaparecer. Mas eu não quero aqui julgar, eu quero simplesmente fazer com que eu e você possamos orar por eles, para que Deus possa abrir a mente deles e fazer como João Batista fez. Livro de João, os primeiros capítulos de João. Jesus entrando dentro das águas e eles perguntando a João Batista,
E João Batista fez uma coisa com uma humildade terrena. Convém que ele cresça, convém que ele apareça, convém que eu diminua, porque ele é o dono da salvação, não sou eu. Eu simplesmente faço com que as pessoas sejam reconhecidas pelo arrependimento